Olá, iniciando mais um episódio do Amatecast. Hoje como host aqui, já está quase oficial também como co-host a Daniela Azevedo, nossa vice-presidente. E a nossa convidada é a Kelly Pereira. Bem-vinda, Kelly. Obrigada, Ana, pelo convite, por estar aqui com vocês, Dani também. Nós hoje vamos falar, gente, sobre o poder do LinkedIn. Eu tô super curiosa, até porque ela já, previamente, a gente já conversou muito sobre isso, ela fala dos resultados dela. Então, assim, como o LinkedIn abriu as portas, e eu, particularmente, não uso o LinkedIn tanto como deveria. Então, assim, eu tô curiosíssima por esse episódio para ver se eu consigo absorver e aprender um pouco a utilizar. Né? Então, assim, é o poder do LinkedIn para o advogado empreendedor. Kelly, antes que a gente comece a entrar realmente no assunto, a gente tem uma pergunta clássica aqui nossa, que é para os convidados, eles contarem um pouco da trajetória profissional. Então, conta um pouco até para a nossa audiência te conhecer, como que foi sua trajetória, rapidamente. Tá. Eu venho do mundo corporativo, durante muitos anos eu atuei como diretora de instituição de ensino superior. Trabalhei como coordenadora pedagógica, eu fui diretora de uma faculdade durante muitos anos e em 2012 eu abri uma empresa, mas eu cuidava mais da instituição do que da minha empresa. E em 2019 eu tive a oportunidade de escolher o que eu de fato faria. E aí eu passei a cuidar da minha empresa de uma forma diferente. É uma empresa de treinamento e consultoria, onde a gente trabalha a questão da educação, a formação de líderes, para que as pessoas possam pensar aí em 2030, como diz o Fórum Econômico Mundial, quais são essas competências que todos nós precisamos trabalhar, que a princípio seria para 2030, mas a gente já vê que hoje, 2024, elas já estão sendo solicitadas, como pensamento crítico, resolução de problemas, a própria gestão de pessoas, enfim, vários desafios, né? Verdade. Nossa, interessante. E então, falando agora, entrando no assunto do LinkedIn, né? Conta pra gente como que foi que surgiu o LinkedIn na sua vida, essa ferramenta, como você descobriu e o que ela impactou, né, na sua evolução profissional. Então, desde 2010 eu tenho o LinkedIn, mas foi em 2020, quando aconteceu a pandemia, que eu passei a ter um outro olhar. Eu tinha o LinkedIn achando que era uma ferramenta para busca de emprego, num primeiro momento. E como eu não estava procurando emprego, eu tinha, mas não tinha muita movimentação. Em 2020, eu descobri que o LinkedIn, que a missão do LinkedIn é nos tornar mais produtivos e bem-sucedidos. Quando eu vi o bem-sucedido, eu falei, bom, enquanto empreendedor, eu acho que tem um espaço aí para poder conhecer. E foi exatamente o que eu comecei a fazer. Eu comecei a conhecer pessoas, eu chamava as pessoas para tomar um café e falava sobre aprendizagem, liderança e empreendedorismo. E as pessoas começaram a tomar esse café comigo, era um café de mais ou menos 1 hora, e aí a gente começou a conversar. E eu tive a oportunidade de conhecer mais de 130 pessoas, depois eu parei de contar. E o ano retrasado, eu tive a oportunidade de conhecer presencialmente em torno de umas 60 pessoas, dos mais diversos locais do país. Então foi muito interessante. Então hoje eu venho fazendo um trabalho mostrando para as pessoas o quanto é importante e como que nós podemos nos posicionar nesse ambiente que está extremamente carente de bons profissionais e não os profissionais fantasma como eu fui uma vez. Sim. De só ter e não fazer a utilização e de se conectar, de falar para as pessoas. Então é um espaço que realmente vale a pena estar. E como que os advogados, assim, empreendedores, podem usar o LinkedIn para atrair mais clientes, ainda mais no mundo hoje tão competitivo? Então, o LinkedIn é um espaço de network. Menos de 3% das pessoas que estão lá fazem negócio. Então é um mercado gigantesco.
Lá tem 1 bilhão de pessoas. Não, 1 milhão de pessoas. Esqueci agora os números certinho. Mas e pensa, 3% utilizando para esse fim. Então, tem um espaço que a gente percebe que ainda não está sendo ocupado. O LinkedIn, ele é a única ferramenta que ele valoriza o profissional que está lá e que entrega conteúdo. E aí tem o Top Voice LinkedIn. Ele seleciona pessoas que são relevantes e que colocam conteúdo que de alguma maneira ajuda no desenvolvimento das pessoas. E quando a gente pensa no direito, poxa, são tantas possibilidades de educar as pessoas. Então, assim, é um espaço que pode ser muito mais utilizado, principalmente pelo empreendedor. Tem que perceber que é um espaço de network, é um espaço de conexões. É interessante você falar isso, né? Porque, por exemplo, o Instagram, a gente sabe que as pessoas podem comprar seguidor, comprar curtidas, né? E eu lembro que a gente comentou um pouco, né, nos bastidores sobre essa questão do LinkedIn. Você falou que lá não. Lá a pessoa realmente ela tem que fazer um trabalho ali bem de formiguinha ali, né? Mas personal, orgânico mesmo, que para você conseguir as conexões e ter o resultado. Né? E você, como já está, né, especialista no LinkedIn, descobriu até algumas formas não de burlar, mas de você fazer uma rede ali de apoio para você crescer com outras pessoas. Exatamente, né? Dani. Isso é interessante. Foi muito interessante porque eu tinha mais seguidores no Instagram do que no LinkedIn. Só que aí eu comecei a perceber que no LinkedIn eu conseguia fazer mais negócio do que no Instagram. E aí eu comecei a valorizar aquilo que estava me dando mais resultado. Hoje eu ainda não tenho o número de seguidores que eu tenho no Instagram, porém tô quase chegando aos meus 10 mil, contando ali os dias para esse movimento, e realmente é um grande desafio. Para vocês terem uma ideia, eu estou mentorando uma pessoa que tem 1.400.000 seguidores no Instagram, que é a professora Flávia Lucas, uma professora de português. E aí é muito interessante porque ela não utilizava o LinkedIn. E quando ela conheceu, ela ficou encantada com esse espaço que a gente tem realmente e de posicionamento. Lá nós temos a oportunidade de conversar com pessoas muito estratégicas. Então vai depender do objetivo que você tem para com a ferramenta. Então eu que gosto de conhecer pessoas, de saber as histórias, saber quais são os cases de sucesso, fiz realmente um movimento para que eu pudesse ter essas relações. Interessante, né? E Kelly, você pode compartilhar conosco assim, alguns cases de advogados que transformaram as carreiras por meio do LinkedIn, que alcançaram um sucesso significativo? Conta pra gente. Então, eu gosto muito de um trabalho que é do professor José Vinícius Bicalho. Ele é um advogado, ele tem feito um trabalho muito interessante no LinkedIn e está construindo realmente um posicionamento muito estratégico. Hoje ele trabalha com direito internacional e é um posicionamento muito bacana o que ele tem. Assim como o professor Leonardo Nemer, a professora Joyce, todos os advogados, a própria Dani, que tem feito um trabalho com o LinkedIn. Então, assim, é uma construção. Não é da noite para o dia, mas é uma movimentação muito estratégica. E que gera resultado, né? Teve uma amiga de Santos, né, que foi até minha mentora, acho que eu comentei com você que ela é mentorada do Joel, e ela que foi quem me deu assim, os primeiros nortes quando eu fui mexer com o Instagram, parte né, jurídico e tal. E ela falou que ela conseguiu o emprego onde ela está hoje através do LinkedIn. E eu fiquei assim, como assim, né? É uma empresa que fabrica móveis para quarto infantil, essas coisas assim, né? E muito grande. E ela falou assim, olha, através do que eu postava no Instagram, ela falou, eu quero você como advogada trabalhista da nossa empresa. Olha só.
e tá ganhando muito mais, ela tá super satisfeita e tal, né? Mas eu falei assim, olha só, ela não estava buscando, mas pela forma que ela, né, estava posicionada no LinkedIn, como que veio, atraiu uma conexão de uma oportunidade, né, de trabalho. É interessante quando a gente começa a ver os casos de sucesso, as pessoas como têm utilizado, é impressionante os resultados que as pessoas estão tendo. Às vezes as pessoas têm uma relação com o LinkedIn de forma diferenciada, porque a gente precisa pensar qual é o meu objetivo, o que eu quero com o LinkedIn, e a partir daí ter um desenvolvimento grande. Eu tenho um grupo de amigas que nos tornamos, e assim, é impressionante, exatamente por essa construção, por falar da diversidade, por falar da equidade de gênero, enfim, a gente passa a ter uma relação diferente com o LinkedIn. E quando a gente pensa no processo educacional, eu percebo que ele nos possibilita não só essas conexões, mas você estar extremamente atualizado, você saber de assuntos extremamente relevantes, que às vezes a gente não se dava conta. Então, é um local onde você tem um conteúdo muito estratégico e que você pode agregar valor ao seu próprio desenvolvimento. Interessante, né? E de que maneira esse posicionamento, né, estratégico do LinkedIn ele pode impactar a carreira assim, do advogado que é empreendedor? Você comentou algumas coisas, mas assim, bem específico, assim, o que ele poderia impactar? Né? Por exemplo, o que ele deveria postar ali para atrair, né? Dependendo se ele quiser... como ele é empreendedor, alcançar empresas, como foco, né, de trabalho, por exemplo, no caso nosso, imobiliário, né, que seja imobiliários, construtoras. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é começar a se posicionar, é sair da condição de LinkedIn fantasma, né? Sim. E começar realmente a fazer o seu posicionamento. Então, assim como no Instagram a gente tem um posicionamento, tem a editoria, constrói ali um objetivo, também pensar no Instagram, no LinkedIn, o que nós queremos falar para as pessoas, qual é o nosso objetivo, qual é o perfil que nós queremos atingir. Então, por exemplo, são imobiliárias que vocês querem chegar até estar próximo delas, então quais são essas imobiliárias? E realmente mapear e fazer uma seleção para que você possa se conectar a essas instituições, levar informações que são relevantes para essas instituições. Eu atendi uma professora de nutrição, e aí foi muito interessante que num primeiro momento ela viu, gostou, mas não deu a devida atenção, e ela é coordenadora de uma instituição de ensino, e aí ela soube que uma professora, doutora, foi convidada por uma grande empresa alimentícia para ser uma colunista dessa empresa. E aí ela falou assim, mas como? Exatamente, com um posicionamento estratégico, com um conteúdo relevante. Então começar a pensar o que eu vou fazer, o que eu vou entregar para as pessoas e qual que é o público que eu quero me direcionar. E quando você começa a fazer esse movimento, a gente vai realmente estruturando para poder alcançar esses resultados. Quando você fala em posicionamento, seria emitir opiniões, escrever um pequeno artigo, fazer alguns posts, porque às vezes porque muita gente, o que as pessoas muitas vezes utilizam? O que publica no Instagram, republica no LinkedIn. Seria algo mais específico voltado para o LinkedIn? Ele tem que atentar que realmente o que às vezes funciona no Instagram, muitas vezes não vai funcionar no LinkedIn, ou não, pode se replicar. Tem que ser algo mais direcionado para o LinkedIn. Eu estou entendendo que seja algo mais direcionado. Isso. E aí, assim, não adianta só ficar lá republicando, né? Você publica em todas as redes sociais a mesma coisa. Talvez seja uma construção mesmo de algo diferenciado. Isso. Inclusive, o LinkedIn, ele tem indicadores sobre o seu posicionamento, sobre o relacionamento com as pessoas, sobre como que você tem se conectado com as pessoas e quem é o seu público. Então, realmente você pensar o que você quer entregar.
o que você está orientando as pessoas, dando dicas, sugestões, e aí pode escolher a melhor maneira, né? Que pode ser por meio de textos, vídeos, aí a pessoa escolhe. Apesar de que o LinkedIn ele tem valorizado muito os vídeos. O LinkedIn é uma rede de negócios e ele vai começar cada vez mais estabelecer a questão dos vídeos, como a gente tem visto aí crescendo diversas redes. Então, se posicionar neste momento por meio dos vídeos vai ter uma repercussão muito interessante. Eu lembro que você falou comigo até da questão da foto, né? Isso. Tem um link que você verifica a qualidade da foto, porque o LinkedIn até isso ele olha. Então, se você tiver um percentual ali de, eu acho que 70%, um negócio assim, Isso. você ele vai entregar aquele seu conteúdo mais. Ou seja, o seu perfil vai mais além. Entendi. Se tiver abaixo, a qualidade... E a gente olha isso nas configurações, estou engatinhando na questão, lá nas configurações. Não, eu posso encaminhar para vocês o link da foto, as informações básicas de como se tornar um perfil estratégico. Então, ele tem uma série de direcionamentos, inclusive para que a gente também possa ser divulgada e ranqueada no próprio Google. Então, qual é a nossa URL que a gente vai trabalhar? Então, quando aparece os numerozinhos do lado do nosso nome, às vezes não há uma entrega como se a gente conseguir colocar de forma assertiva. Então, percebem que é como outro trabalho. É realmente a gente se posicionar e colocar aquilo como uma rede que vai trazer um resultado. Recentemente teve o evento do Fire da Hotmart, e aí foi muito interessante porque Flávia estava comentando, falando que as pessoas ainda, muitas estão no Instagram e não conseguem ainda perceber a potência de negócio que existe dentro do LinkedIn. Então é realmente uma mudança de cultura, de paradigma. A gente está acostumado a utilizar uma determinada rede. Muitas pessoas falam comigo, Kelly, mas é difícil demais. E sendo que, na verdade, é uma questão de hábito. Então, é realmente a gente passar a utilizar a rede como algo estratégico. Então, por que eu passei a utilizar? Porque eu identifiquei que para o meu negócio eu conseguia ter mais resultado nessa rede do que na outra. Então, é realmente as pessoas começarem a avaliar. Se a gente tiver mais cliente, tiver mais resultado, isso não é estratégico? Sim. Há mais ou menos um mês atrás, uma pessoa entrou em contato comigo, ela me viu, tinha estudado há 30 anos comigo, me viu com um parente dela numa foto no LinkedIn, e aí começou a me acompanhar. Ela precisou de uma palestrante, entrou em contato comigo e eu fui fazer a palestra. Então percebem como que as relações ficam muito mais estratégicas? Porque eu acho que as pessoas se comportam no LinkedIn como se comportam nas outras redes sociais. Tipo assim, como se fosse uma amizade estabelecida ou seguir alguém que a gente interessa pelo conteúdo, mas fica aquela coisa mais fria. Eu não sei quantas conexões eu tenho no LinkedIn, não me recordo, mas assim, é aquela coisa assim como se fosse de rede social mesmo, sem pensar nesse olhar estratégico. Exato. De que vou focar nisso para tentar aproximar ou dos clientes ou do mercado para que eu estou expondo ali, o meu conteúdo, onde eu posso realmente ser vista, usar mesmo dessa ferramenta com esse olhar. É interessante porque eu tenho identificado que quando a gente faz um trabalho com as empresas e com os profissionais que estão relacionados, então, por exemplo, instituição de ensino, a instituição de ensino se posiciona, os alunos se posicionam, professores se posicionam, todo mundo cresce. Então, é realmente fazer um movimento para que as pessoas possam alcançar aquilo que deseja. E aí, uma coisa que eu venho percebendo há algum tempo, e mesmo as pesquisas mostram, que nós, muitas vezes, não planejamos. Então, é uma mudança de perfil.
Então, o que nós precisamos fazer? Também somos imediatistas. Então, o que nós precisamos fazer? Então, quando a gente começa a fazer esse movimento, e aí eu gosto muito de pensar o LinkedIn como uma ferramenta educacional mesmo, o que ela nos possibilita? Então, ela nos possibilita nos posicionarmos, porque é uma rede profissional, as conexões. Então, olha a quantidade de conexões que a gente pode estabelecer. Qual era a possibilidade de eu conhecer essas pessoas? Rio, São Paulo, do Sul. Tenho um carinho super especial por essas pessoas que realmente estão fazendo a diferença. Então, o que eu estou disposto a fazer nesse movimento? Dá trabalho? Dá trabalho. Não dá. Sim, exato. não tem como. Não dá para... Agora, quando eu começo a ter os resultados, o retorno, isso também me dá uma satisfação. E tudo é questão também da pessoa se planejar. Né? Porque hoje a gente fica assim, não tem tempo. Tem sim. Se você pegar meia hora todo dia e começar a trabalhar nessa ferramenta, né? Meia hora é o tempo que a gente fica, às vezes, gastando ali, conversando no WhatsApp, vendo bobagem. Então, assim, é só você querer. Né? Eu mesmo falo isso por mim, porque às vezes eu falo assim, não tem tempo de mexer com isso. Mas o que eu comecei a fazer? Nem todo dia eu mexo, mas às vezes eu dou indo lá fazer umas conexões, né? Que você me deu alguns toques e tal. Eu falei assim, em vez de eu ficar vendo série, porque você vê série, você não vê só um episódio. Você fica 3 horas ali. Eu falei assim, eu vou pegar 20 minutinhos aqui, mexo, depois eu vejo minha série. Sim, isso. Né? E você bloqueia, né, essa questão da desculpa. Saber dividir o tempo, né? Isso, e é negócio, porque imagina, se você começar a separar esses 30 minutos e começar a ter resultado, vamos gostar dos resultados, ainda mais se formos estratégicos. E fora que a ferramenta também possibilita um planejamento, fazer as postagens antecipadamente. Então, assim, não tem desculpa, exceto se isso não é prioridade na sua vida. Então, você vai ficar postergando, né? E aí começa depois na empolgação, depois larga de lado. Exato. Né? Mas que tem jeito, né? Assim, também hoje em dia ela é muito intuitivo, sabe, Ana? Então, quando ela me mostrou, porque tem como você colocar, né, as qualificações, só que você tem que fazer um trabalho assim, de cadastro. Então, olha, eu trabalhei na empresa tal, você tem que ir lá cadastrar aquela empresa, aparece a logo da empresa, depois você vai na outra ferramenta e puxa. Instintivamente. Os cargos, então você fez. O cargo que você está ocupando. Então não tá tão ruim, não, isso tem. No meu já vai puxando. Puxou todas as empresas. Eu gosto muito de olhar os indicadores. Ele é um bom termômetro, bom termômetro para você identificar como que você está. Aí eu posso encaminhar para vocês colocarem, para vocês fazerem o teste. Olhar os indicadores de como que vocês estão, pensar nessa URL, pensar nesse planejamento estratégico do que você quer com o LinkedIn. Então, qual que é o objetivo? Então, quando eu fui, meu objetivo era conhecer o maior número de pessoas que eu pudesse na época da pandemia, e aí eu consegui fazer esse movimento, entender um pouco mais sobre essa questão da aprendizagem, do empreendedorismo, porque é um desafio para todos nós, né? Se a gente for pensar aí nos números de advogados empreendedores, são muitos. E qual é a formação empreendedora que a gente tem? Porque muitas vezes, na nossa formação, a gente tem uma formação muito mais técnica do que empreendedora e também menos comportamental. Sim. Então, o que eu preciso fazer para melhorar essa minha performance? O que eu preciso fazer para alcançar os resultados que eu gostaria? Sim. E para que eu possa me conectar com pessoas que estejam falando sobre o mesmo tema e também abrir um espaço para conhecer outras pessoas, que foi o que nos aconteceu, Sim, né? Como que um café nos possibilitou tantas interações. Verdade. Você vê que como vira um hábito, né, que a gente leva isso até para nossa vida, tanto da rede social como para a vida real. Você aprende ali a se conectar, porque você está no ambiente, E foi interessante a gente tocar nesse assunto, porque assim, a maioria com certeza que está nos ouvindo agora não sabe, né, de como que a gente se conheceu, e literalmente foi assim, a gente estava, um grupo da Amade Mulher estava ali comemorando
né, numa cafeteria, a gente conversando, e a Kelly estava com uma outra, não lembro se ela era colega ou se era mentorada sua. As duas coisas. E aí a gente estava aquela mulherada, aquela confusão, e tirando foto. Eu acho que a gente pediu para tirar foto ou vocês pediram para tirar foto. E aí a gente contou um pouco da Nádia, elas contaram um pouco da história, e na hora a gente se conectou, e assim, tínhamos também temos objetivos em comum, e aí fomos estabelecendo esse contato, e muito interessante, porque a gente descobriu uma profissional excepcional, né? E assim, aí agora a gente já sabe quem é a profissional Kelly, dali a gente foi descobrindo, passamos a acompanhá-la nas redes sociais, então assim, para nós foi uma feliz coincidência de estar ali e conectar. Como é aquele olhar atento, né? Sim. De estar tomando um café e conectar com alguém, da mesma forma, estar se posicionando numa rede social ou em qualquer lugar com esse objetivo de estar, eu acho que é muito estar atento às oportunidades. Porque muitas vezes a pessoa está ali, senta tomando um café, está só no celular, resolvendo alguma coisa, e não olha muito à volta. Exato. O que está acontecendo à volta. Eu acho assim que isso é fundamental, isso sem querer a gente perde um pouco isso, porque hoje em dia a gente está muito aqui, né? Exato, na tela. E é interessante quando você traz essa questão que é, para além da conexão do trabalho, a gente também está falando de duas outras coisas, que é a nossa saúde mental. Sim. Então, como que a gente pode fazer um movimento para se cuidar, para entender melhor como que nós estamos vivendo o nosso dia a dia, porque, em geral, os advogados, né, têm uma vida altamente estressante. Então, o que eu posso fazer para poder minimizar esse estresse? E aí fica o convite para vocês conhecerem a Casa Amarela, né, que é o Instituto de Psicologia Médica, onde a Aline, que era a colega que estava, a amiga, né, que estava junto conosco. E assim, como que é importante a gente pensar nesse cuidado? Porque saúde não é só ausência de doença, é um bem-estar físico e mental. Sim. E como que nós estamos? Era um café de mulheres. Como que nós estamos fazendo esse movimento, né? Então, assim, é realmente a gente começar a pensar e a se posicionar. E a rede nos traz isso. Somos líderes. O que nós, mulheres, estamos fazendo para ter vez e voz nesses espaços? Porque é muito importante. Cada um de nós, para além do cargo, somos líderes. E o que nós estamos fazendo com isso? Então, é realmente a gente começar a pensar qual é o posicionamento. E aí eu percebo que o LinkedIn me trouxe muito isso. E as pessoas que eu venho acompanhando também, de pensar o que eu quero fazer, qual é a fala que eu quero ter, como que eu quero ser reconhecido. Então, isso faz uma diferença muito estratégica. Na próxima semana eu vou novamente ao LinkedIn, lá em São Paulo, e é muito interessante, porque assim, é um espaço realmente diferenciado, que nos permite conectar com histórias que a gente não imagina. Então, é um espaço onde a gente traz a questão da diversidade, da igualdade de gênero, da questão racial, enfim, quantas temáticas a gente passa a ter um novo olhar. E eu achei muito interessante a qualidade da conexão, porque quando você estabelece essa conexão, porque a gente sabe, tá toda hora a gente sendo bombardeado na maioria das redes sociais por, às vezes, conteúdos que a gente nem desejaria ter acesso, mas aquilo ali aparece para você. E a impressão que me dá é que no LinkedIn a conexão é um pouco, não vou falar que é um pouco mais sólida, mas acaba que você vai sendo direcionado para aquilo que realmente é muito interessante e que vai agregar. Exato. Na sua formação, como um todo, como ser humano, aí vai depender do interesse, né? Exato. Do que você está realmente se conectando, mas você consegue conectar com conteúdos de qualidade, tendo essa visão. E isso só, ao invés de, às vezes, eu estou perdendo tempo, às vezes, na rede social, muitas vezes eu perder tempo no LinkedIn não é perder tempo. Exato. É absorver um conteúdo, né, bem, com uma qualidade bem superior. Exato. E eu me lembro de um conteúdo que, na verdade, não fazia parte do meu dia a dia, que é sobre doenças raras.
é impressionante como que ela traz, assim, um posicionamento. E aí a gente vai vendo quantas coisas... Sim. Ana acabou de falar sobre ser... Canhota. Ah, sim. A questão da xícara, né? São então, pequenas coisas. Pequenas coisas, mas que às vezes a gente não para refletir. Então, quantas pessoas têm algo diferente e que às vezes a gente não está envolvido nessa causa? Então, como que nós estamos nos desenvolvendo nesse aspecto? Então a diversidade está aí, nada melhor do que a educação para nos proporcionar esse crescimento e esse desenvolvimento. E aí é uma rede de infinitas possibilidades, como eu gosto de falar. E é verdade, aquela velha história, né? O conhecimento liberta. E isso é um fato, né? Uhum. Então, quanto mais você absorver ali de um conhecimento de qualidade, ter essa conexão com pessoas que vão te proporcionar ali aquela troca, aquele intercâmbio de se aumentar o seu leque ali de abordagem de conhecimento, não é em toda a rede que a gente consegue, né? Exato. A gente não tem isso em todas as redes. Pelo contrário, acaba que vai te instigando a ficar viciado naquilo, porque você quer ficar só adquirindo aqueles conteúdos, mas são conteúdos que é tipo pílulas, né? Uhum. Não vão te nutrir e nem vai trazer, às vezes, resultado. Mas pelo que você está falando, no LinkedIn, não. Né? Por ele ter esse papel, essa função de conexão, né? Ele é muito mais vantajoso e eu acho que, de certa forma, que tem esse resultado positivo quanto à questão da saúde mental, né? Do profissional e vida pessoal. Exato. Você não perde tanto tempo. Isso. E assim, é realmente a gente pensar nas prioridades, né? Quando a gente fala em gestão do tempo, eu tenho falado muito sobre a importância da gente pensar aí o que é urgente, o que é circunstancial e o que é importante, né? Então, quando você começa a pensar nesse movimento, porque tempo é vida. Então, como que nós estamos gerindo a nossa vida? Logo quando eu cheguei, eu vi a ampulheta e aí me chamou a atenção exatamente por isso. Como que nós estamos utilizando o nosso tempo? E se nós podemos estar numa rede que vai nos agregar, que vai trazer um resultado estratégico, por que não? Verdade. Então, a gente realmente pode fazer diferente. E voltando só um pouquinho, quando eu contei para vocês das pessoas que eu conheci, eu acabei conhecendo a Dirlene. Ela, eu posso contar porque ela falou num outro podcast também, ela não estava trabalhando, eu tomei um café com ela e aí a gente conversando, eu falei, com toda essa experiência que você tem, por que não empreender? Vai para o mercado para empreender e você vai ter resultado. Ela se envolveu tanto com o LinkedIn, ela se tornou top voice, hoje ela tem mais de 80 mil seguidores e tem feito um trabalho belíssimo com educação financeira. Olha só, participando do governo. Assim, inacreditável como que a vida dela mudou de 2020 para hoje. Nossa. É assim, inacreditável. Se vocês ouvirem a história dela, vocês vão se surpreender. É realmente impressionante como que a vida dela mudou depois do LinkedIn e se tornou essa grande top voice. Olha só, que é hoje uma referência. E ainda mais o tema dela, a gente assim, hoje em dia eu não sei se as escolas, aí desculpe o desconhecimento meu, se ainda as crianças têm educação financeira. Creio que não. Também creio que não. E aí isso é importante para a vida. Eu costumo dizer que, enquanto educadora, nós precisamos repensar a educação como um todo. Nós precisamos pensar como vai ser essa nova forma. Sim. Nós não temos nada pronto, mas é fato que precisamos inserir o nosso dia a dia. E a educação financeira, a liderança, pensar como aprender, porque a forma de aprender é diferente de saber ensinar. Sim. Então, quando a gente pensa nas nossas formações, quantas vezes a gente teve que decorar e coisas que a gente nem utiliza. Exato. Hoje, com as tecnologias, a inteligência artificial
está nos convidando a aprender a todo instante. A longevidade também. Então, o que nós vamos fazer daqui para frente? A gente precisa realmente fazer um novo repensar de como que nós vamos lidar com a educação a partir de agora. Porque muitas vezes a gente não teve uma boa experiência com a educação. Ficamos aí... tradicional. Exato. Quantas vezes a gente para pensar assim, a gente lembra dos bons professores e daqueles que não foram tão bons assim, mas e o nosso processo de aprendizagem? Eu costumo brincar que às vezes, na época, eu sou da época da carteirinha, que se eu esquecesse a carteirinha em casa, eu tinha que negociar com o porteiro para poder entrar. Se eu esquecesse um trabalho, eu tinha que negociar. Então, quais foram as coisas que eu aprendi? Para além de só jogar a responsabilidade na instituição, Sim. E a minha parte? O que eu estou disposto a fazer a partir desse aprendizado? E isso faz uma diferença gigantesca. Principalmente a autorresponsabilidade, né? Exato. Porque a gente está vivendo numa geração que as pessoas querem se colocar como vítimas o tempo inteiro, né? Eu fiz isso, mas culpa não sei de quem, o que acontece? Do terceiro. Nunca é sua. E parece que é uma dificuldade, né? Que de tem assumir, tem vergonha. vergonha. Não tem problema em errar. Isso. Não vejo problema em errar. O importante é você aprender com aquilo ali e não repetir. Quando você apenas fala que a culpa não é sua e afasta, você vai poder falar isso melhor do que nós duas aqui, palpitando. Mas quando a gente joga para o outro a responsabilidade, é meio que você não reconhece nunca e você vai cometer esse erro novamente. Sim. Porque você não sente que você errou. É uma questão de, não, peraí, eu errei, e me perdoe, me desculpe, não vou falhar mais, vou se der para reformular, porque tem coisas que não tem jeito, né? Não vou repetir, mas tem coisas que é automático, você vê que a pessoa, não, eu não fiz isso porque você deixou de fazer aquilo, ou sempre o outro que teve a ação. E é interessante vocês falarem isso, quer ver uma coisa que nós precisamos tomar uma ação imediata? Sim. A questão climática. Verdade. Ponto. Todos nós estamos envolvidos. Todos nós estamos sofrendo. Olha as queimadas, a chuva. Olha Nós que louco. estamos, acho que há 400 dias, parece, sem chover. Ou 200 dias, gente, calma aí, Também desculpa. não sei. Perdi o Tempo, dado. não, Se eu exagerei, não me perdoe. Mas tem bastante tempo. Eu acho que tem mais ou menos isso. Eu acho que são 200. Eu que exagerei, porque 400 dias é mais de um ano, não é? Então são 200 dias sem chuva. Pois é. Então quer dizer, nós precisamos aprender. Eu estive no Museu do Amanhã, no Rio, e aí quando eu me deparei com quanto de lixo O homem produz. eu produzo. Nossa. Então, É interessante você estar falando isso. Porque, assim, agora um comentário assim, né? Um parênteses, porque eu fiquei abismada. Eu fui para o Rio de Janeiro, Cabo Frio. E aí eu vi que tem aquelas, né, aqueles trailers, tal. No final do dia, uma sujeirada. O pessoal só recolhia as cadeiras e as mesas. O que o pessoal deixava ia caindo ali, coco, copo, tal. E eu preocupada, né? Meu pai falou assim, gente, cadê o pessoal aqui com saco de lixo? A gente tem que catar isso aqui. Daniela, para com isso, porque senão não vai ter trabalho pro pessoal. Você quer fazer inventando moda, tal. Eu falei, pai, não é isso. Olha aqui, isso vai tudo pro mar, consciência. Aí tá. Fui para o Nordeste agora, que é em Porto de Galinhas. E lá, você acredita que já tá fazendo isso? E aí eu observei, eu falei assim, olha Isabela, falando com a minha filha, né? A gente tá aqui, o pessoal já sujava, já tinha um pessoal da prefeitura com um saquinho recolhendo, não deixando nada no chão. Eu falei assim, gente, a gente tá falando de um Nordeste e Sudeste. O Sudeste, automaticamente, né? A gente acha que é mais evoluído. E olha a diferença da conscientização, que com certeza alguém já teve e já tá ali preservando, porque claro que tem questão de Fernando de Noronha, tem toda essa proteção ambiental ali, é forte. Mas não deixa de ter também ali naquela região do Cabo Frio, né? Um comportamento. Você entendeu? Exatamente. Não precisa ser do poder público ter essa ação. Não, mas óbvio da que gente. Pode ir lá, né? Mas assim, se todo mundo levasse a sua sacolinha e recolhesse o seu lixo ali e descartasse dentro de uma lixeira, isso aí eliminaria. E não são populações, que a gente está falando de educação, né? Que não tem o conhecimento. Exato. Você vê pessoas que têm um grau de conhecimento, que deveria, entre aspas, assim, né? A gente subentende, de ter uma certa educação com relação, né? Na sua casa você faz isso? Não faz.
né? E realmente, Mas é o que a aí gente já entra falou. o comportamento do comportamento. turista, que às vezes vai num Isso. lugar não tá nem aí, só quer aproveitar. Então é o comportamento do ser humano, de achar que o outro é que vai fazer, o Exatamente. outro tem a obrigação de fazer. Transfere, né? A responsabilidade. E nunca é você. Você não tem que olhar para o tempo, não olhar, né, de cuidar da natureza. E a gente está nesse local hoje exatamente por isso. Uhum. Pelas nossas consequências de atitudes. Exatamente. Então, percebe como que o processo de aprendizagem precisa passar por um grande movimento nosso. Então, como que nós vamos fazer esse movimento daqui para frente? As pesquisas mostram que o brasileiro, ele tem uma carga horária de 26 horas de treinamento ano. E o americano 33. Só que, gente, observem a quantidade de informação, de coisas que a gente está precisando aprender, desaprender e reaprender. Porque é esse movimento. Porque quantas coisas também nós aprendemos e que hoje não cabem mais. Então, nós também precisamos desaprender. Então, é realmente uma construção. Começamos falando do LinkedIn e estamos falando sobre aprendizagem, sobre comportamento. E é sobre isso. Mas que tudo está interligado. Exato. Claro. Né? Exato. Porque é essa movimentação que vai nos trazer os resultados que a gente tanto deseja. Quando eu penso no encontro que nós tivemos lá com as mulheres, olha a mudança de comportamento que gerou aquele encontro. As conexões, as falas, no dia a dia. A gente sabe a correria do dia a dia de todo mundo. Agora, o que vai ser minha prioridade? O que eu vou realmente fazer para melhorar a minha vida e a vida em sociedade? E eu acredito muito assim, às vezes, eu não vou fazer porque ninguém vai fazer. E não é bem assim, na verdade, penso eu que a mudança, ela vem do micro. Para ela se transformar uma grande mudança numa sociedade como um todo, se cada um conseguir fazer o seu, dentro do seu âmbito ali, de que você convive, com as suas atitudes, isso vai servindo de exemplo, as pessoas vão replicando e ao mesmo tempo, se todo mundo tiver um comportamento com essa consciência, aprendendo, reaprendendo e desaprendendo, pode ter certeza que só a sociedade como um todo ganha. Exato. Então a gente estaria provavelmente num lugar melhor daqui a algum tempo. E precisamos mudar essa consciência, né? Para estar nesse outro lugar. Para estar inclusive melhor, porque dependendo de como se caminhar da forma como está, não terá. Não terá, exatamente. Não terá. Então a gente tem que agir agora. Né? A ação é agora. Kelly, adorei nosso bate-papo, assim. Acho que cada um que está aqui agora nos ouvindo e percebeu a importância tanto do posicionamento, de mudar algumas coisas, ter a gestão de tempo, o que é importante, o que é relevante na sua vida, que vai agregar. Então a gente falou assim, transitou por vários assuntos, foram pílulas que acabam que acho que cada um que conseguir absorver esse conteúdo vai ter uma modificação, né? E assim, gostaria muito de agradecer por você compartilhar seu conhecimento aqui conosco e também para as pessoas, deixe aí o seu LinkedIn, as suas redes sociais, onde elas podem te encontrar. Obrigado pelo convite. Adoro estar com pessoas, poder conversar, falar sobre a aprendizagem, porque eu acho que isso são os espaços que a gente consegue realmente despertar na gente e no outro essas possibilidades de melhoria, de desenvolvimento. Às vezes a gente fala de alta performance, mas a gente não está fazendo o básico. Verdade. Então, o que nós precisamos fazer para ter resultados? Bom, vocês me encontram nas redes sociais, no Instagram, kellypereira.oficial e no LinkedIn, Kelly Pereira. Não, perfeito, assim, né? Quando você falou agora... Peraí. Não era, porque eu quero lembrar e fugiu. O que eu falo que me lembrou, gente, uma coisa?
Ah, tá. Alguma fala que ela falou que me lembra, eu falei, não, isso é bacana comentar, e esqueci. E você fala também da mentoria, que você dá mentoria, no LinkedIn, que é bom. Então fala de novo sua fala, que você tava falando que aí já vai tudo, as redes sociais. Corta na minha, tá, Samuel? Um pouquinho antes. Gente, o que ela falou que me deu na hora? Aí eu sabe o que me distraiu? O celular piscou, aí eu olhei. Já perde, né? Eu também sou assim. Ai, que bom. Identifiquei uma amiga que também tá esquecida. Aí eu vou falar isso. Aí eu fiquei olhando pra tela dela, o horário, eu vi qual era o horário. Pronto. Vamos lá. Bom... você quer? Não, eu não preciso repetir. Ele vai cortar e vai logo para onde que as pessoas podem te encontrar. Bom, vocês podem me encontrar no Instagram kellypereira.oficial e no LinkedIn Kelly Pereira. E eu também dou mentorias de LinkedIn, mentorias de liderança feminina, trazendo aqui um espaço para nós mulheres pensarmos como que nós podemos alcançar melhores negociações, nos posicionar de uma maneira estratégica como uma líder que tem vez e voz. Verdade. Você também tem um slogan, né, de que vamos comigo até Marte também, isso, né? Isso. Eu sempre falo um passo à frente. Marte é logo ali. E Marte é um acróstico de mulher com arte. Autoconhecimento, ressignificação, transformação e entretenimento. Porque muitas vezes nós mulheres esquecemos desse entretenimento. A gente está tão envolvida no processo de crescer, de se desenvolver, de ter resultados, que a gente esquece um pouco da gente. Então, assim, é importante demais a gente começar a pensar nesse movimento. O que me faz bem? Para cuidar dessa saúde mental, né, que a gente comentou, que é importantíssimo. Então, isso faz a diferença. Então, para quem quiser ir para Marte comigo, tem espaço nessa nave. E uma coisa que você tocou também, que você falou rapidamente, vamos fazer o básico, mas o básico muito bem feito, ele faz total diferença. Porque às vezes a gente fica buscando algo excepcional, algo assim extraordinário, eu tenho que ter uma ideia muito diferente, tem que ser inovador. E muitas vezes o básico, ele funciona. Na maioria das vezes ele funciona, sendo muito bem feito, com qualidade. Exatamente. Então, acho que isso, as pessoas perderam um pouco da atenção para o básico. Exato. Um amigo, inclusive, ele fala muito isso. Ele foi numa mentoria e aí eles bateram muito nessa tecla de que faça o básico muito bem feito. Porque muitas vezes, como você comentou, a gente quer fazer algo extraordinário e a gente não está fazendo no básico. Então, o quanto isso vai nos trazer resultado? Então, quando a gente pensa aí nas horas, o nosso telefone, ele hoje mostra aí qual que é a nossa média de utilização, de uso. Em cada aplicativo. Exato. E aí, nós não podemos melhorar essa gestão? Sim, verdade. Então, é realmente um convite para sairmos de onde estamos e entrar numa zona de aprendizagem. Verdade. É isso, gente. Adorei mesmo o nosso bate-papo. Também, muito bom. Lembrem-se que os nossos episódios vão todas as quartas-feiras, ao meio-dia, no YouTube e no Spotify. Não deixe de seguir a Amade nas redes sociais. E a gente tem um evento quinta-feira, quem estiver nos escutando amanhã. Lembre-se que a gente tem uma locação em pauta pela manhã de 9? De 9 às 11h40. Meio-dia, né? Vamos colocar. Isso, lá no MIBEC com profissionais excepcionais falando de locação. Então, até mais, gente. Até mais. Eu lembrei, era sobre o básico.